Hare Krishna. Obrigado pelas boas-vindas, obrigado a todos que vieram. Temos novidades, né? Para mim, pelo menos, o Toyá presente aqui. Depois de muito tempo, né? Acho que a última vez que eu vi foi dentro do avião, no aeroporto. Ele estava trabalhando. Bem, estamos nos últimos dias do ano, né? Falta só hoje e amanhã. E nessa época do ano, todo mundo fica motivado a reflexões um pouco mais realistas até. Porque às vezes a gente, em geral, a gente tende a reconhecer os objetivos que a gente não alcançou, as metas que precisavam ser alcançadas. E assim a gente vê, às vezes, as falhas que tivemos e que nos levaram a não alcançar as metas. E também é um momento de muita esperança, porque é do ser humano cultivar a resiliência, assim, em qualquer situação, de superar-se a si mesmo, superar os obstáculos que a vida traz sem que a gente deseje. E o Bhagavad Gita trata muito disso. Há um verso do Bhagavad Gita, logo no capítulo 2, que fala sobre isso, que diz que felicidade e infelicidade nesse mundo são como as estações de inverno e verão. Elas vêm anualmente. Então, como as estações vêm anualmente, as sensações de felicidade e de infelicidade vêm pela percepção dos nossos sentidos regularmente. Nós percebemos isso regularmente. E que devemos aprender uma maneira, de alguma forma, nós devemos estar prontos para não nos deixar afetar por essas coisas. Então esse é um momento de reflexão, assim. E se a gente vai em qualquer emissora de televisão, das emissoras, eu estou hospedado na casa de minha mãe aqui, e lá a televisão fica ligada 24 horas por dia, assim. Então a única coisa que eu faço é ou mudar de canal ou baixar o volume. Então, mas quando realmente eu presto atenção o que é que está rolando, a gente vê, seja programas evangélicos, até na missa, programa da missa, ou qualquer outro programa, seja jornais, informativos, o que quer que seja, está se falando exatamente desse assunto. O final do ano e a chegada do próximo ano. Até as novelas introduzem isso. Ontem eles fizeram, eu acho que a Globo cometeu um erro gravíssimo, ao meu ver. Mais um, né? Da relação que apontam. Eles repetiram um programa Sai de Baixo, imagina, né? Repetiram um programa do início do terceiro milênio, da passagem do ano 2000 para o 2001. Como não tinha data, não tinha nada, ninguém percebeu. Mas eu estava prestando atenção e dizendo, meu Deus, eles têm uma linguagem antiquada, essa linguagem não dá mais. Como é que estão falando uma coisa dessa? Um dos atores, esqueci o nome dele, né? Dizia assim, isso é coisa de pobre, falava assim. Eu dizia, bom, isso ninguém fala mais. Isso é uma coisa superada. A ética brasileira já evoluiu nisso. Olha que está entre Juliana. Então, eu estava observando, aí eles falaram assim, entre os atores estavam, você vai entrar 2001, e disse alguma coisa. Então o programa era um programa antigo, de 2000 para 2001. E eles repetiram e não tiveram cuidado. Eu acho que aquele programa daria até processo. Tem uma certa linha de raciocínio. Aquele programa daria até um processo contra alguém, contra a Globo, sei lá contra quem, por causa da discriminação que eles apresentavam naquele momento.
Mas em todos os programas, todos os lugares, todo mundo nesse momento está afetado. Teve uma coisa engraçada, né? Porque era assim, a minha mãe estava assistindo, eu vou ter que contar com esses detalhes, né? Ela estava assistindo outro programa, que era do Raul Gil, no outro canal, que ela gosta das criancinhas cantando, não sei o que, aquela coisa. Eu estava sentado com ela no sofá e começou... mas as apresentações dos candidatos não eram criancinhas ainda, eram jovens, eram de músicas gospel. Então, mas as letras das músicas eram muito assim, não sei, vazias, ou de uma religiosidade exagerada e sem... não levavam uma reflexão realmente da espiritualidade. E minha mãe mesmo se enjoou daquilo, disse, tá muito chato. E aí eu passei imediatamente para outros canais. Fui parar nesse canal que estava o tal do Sai de Baixo lá, né? E uma atriz no programa, ela falou uma coisa engraçada. Ela disse assim, coisa mais monótona essa história de ano novo, porque todos os anos caem no mesmo dia. Ridículo, engraçado, ridículo, mas engraçado um pouco, né? Porque o ano novo chega sempre depois do dia 31 de dezembro, né? É muito engraçado, como ela apresentou ali. Ridículo, né? Mas todas essas reflexões que são do nosso ambiente cultural, imaginem, né? Do nosso ambiente cultural, todas essas reflexões são muito úteis para entendermos a complexidade do mundo que nós estamos e como é raríssimo obter o conhecimento transcendental. Como é raríssimo. Então é surpreendente que num domingo como hoje vocês tenham deixado outras atividades para virem aqui, que não é um lugar simples, não é um lugar fácil de chegar, para virem ouvir o Bhagavad Gita, participar do Kirtan. Realmente isso é muito especial. Como essa atitude especial dá para reconhecer que todos vocês são pessoas muito especiais. E é muito bom estar com pessoas especiais que buscam por algo que não se encontra facilmente. Não se encontra por aí. E a nossa mensagem, a mensagem do movimento Hare Krishna já está na Bahia desde o ano 73 e não evoluímos muito no campo social, digamos assim, na capacidade de interagir com a sociedade e produzir um resultado avassalador. Imagine que o movimento Hare Krishna é mais antigo que a Igreja Universal do Reino de Deus. Imagine, né? Quantas igrejas tem hoje, que tamanhos de igreja. Eu sei porque eu conheço bem a história. E por ter vivido essa história, né? Desde o começo do movimento aqui. Eu sou daqui mesmo, baiano. Então, é muito difícil de que pessoas procurem algo que seja tão diferente da sua herança cultural, que tenha coragem de encarar a sua herança cultural e dizer, não, realmente eu estou interessado em vida espiritual, eu estou interessado em amor por Krishna, eu quero uma transformação interna, muito mais que externa, e eu preciso disso, e eu vou buscar isso, vou lutar por isso. É muito difícil, muito raro isso acontecer. O próprio Bhagavad Gita, que é o livro que vamos ler em seguida, o próprio Bhagavad Gita explica isso, diz que é muito raro que alguém se interesse por esse tema. Porque o tema mais comum em toda a existência humana, o tema mais comum é o de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, desenvolvimento humano de um modo geral. Isso é tratado na seção Karma Kanda dos Vedas. E a seção Karma Kanda dos Vedas é muito ampla.
e abrange todas as áreas da cultura humana, e instrui todas as áreas da cultura humana como devemos progredir na vida, como devemos ter prosperidade, e que devemos ter isso conscientes de Deus. Isso é a seção Karma Kanda dos Vedas, que não é exatamente a seção que seguimos, mas de onde tem muitas informações importantes, até mesmo para fazer o balanço das nossas escolhas, para nós podermos fazer o balanço de nossas escolhas, porque o mundo funciona com essa máquina, a máquina Karma Kanda mesmo. Não podemos negar isso instantaneamente. Mas a consciência que devemos ter não deve ser, então, a consciência de Karma Kanda, que é a consciência do desfrute dos sentidos. A consciência que devemos ter é a consciência mais elevada e transcendental, que está além da natureza material. Esta consciência, além da natureza material, não se desenvolve automaticamente, instantaneamente. Não é como as regras do mundo que dizem assim: se você tem 45 anos e ainda não é milionário, entenda que você jamais será milionário. Isso é mais ou menos uma regra lógica da previsão do desenvolvimento econômico atualmente. Então, não é assim que tem lógica. A consciência mais elevada, a consciência transcendental, vem como um prêmio, como uma graça, que a gente conhece pela cultura que a gente foi criado mesmo, vem como uma graça divina. Essa consciência vem como uma graça divina, vem como um produto independente, um produto que não tem uma relação direta com as nossas atividades. Tem alguma relação, mas não é diretamente ligada às nossas atividades. Às vezes nós podemos nos esforçar muito, mas se ao mesmo tempo nós cultivamos desejos materiais e alimentamos esses desejos materiais, o resultado não será proporcional. O que é proporcional, realmente, é a atenção que Krishna, a pessoa suprema, dá ao nosso coração. Isso é proporcional. Ele diz que, à medida que a pessoa se rende a ele se revela proporcionalmente. Então, isso é proporcional. Mas o desenvolvimento da consciência de Krishna não é proporcional ao nosso esforço, ao nosso desejo, combinado com a estrutura social que temos de Karma Kanda. Nem de Jnana Kanda, que é outra seção que trata do conhecimento teórico, da filosofia a respeito da sabedoria humana, da sabedoria divina, da sabedoria para ser aplicada na vida humana. Mas Bhakti, a devoção, se conquista, e a mudança da consciência se conquista com a combinação de duas atitudes. Uma atitude é a atitude Tat Karma Pravartana, seguir a receita. Isso sim, seguir a receita. Seguir os princípios que regulam as atividades transcendentais. Princípios éticos, princípios morais, princípios filosóficos. Então, seguir esses princípios, os princípios de Bhakti. E a outra atitude é a atitude de rendição à pessoa suprema. Então, por um lado, ela se esforça de acordo com a receita, e pelo outro lado, ela ora a pessoa suprema pedindo atenção especial. Então, nessa oração, ela vai chamar a atenção da pessoa suprema. E quando ela chama a atenção da pessoa suprema, a pessoa suprema olha e enxerga que sim, ela está ocupada no processo, mas ela tem muitos obstáculos. Então, a pessoa suprema remove os obstáculos. Ou remove alguns obstáculos e deixa outros para a gente ficar orando ainda. Porque quando tira tudo de uma vez, a gente
esquece às vezes. Bom, então, o Bhagavad Gita trata desse tipo de assunto e o Bhagavad Gita revela o verdadeiro objetivo. Eu escolhi um verso, que é o verso mais usado por Prabhupada como fundamento para o Siddhanta Vaishnava. Toda vez que Prabhupada quer explicar um conceito importante a respeito da personalidade de Deus, do objetivo da vida e tudo, então toda vez que ele quer explicar, ele usa esse verso, que é o verso 15 do capítulo 15. Então eu vou ler esse verso hoje. Vocês têm alguma pergunta até aqui, essa introdução? Não consegui vencer, para conquistar essa vida transcendental, como o senhor está falando, existem receitas. Nesta receita a gente tem algumas dificuldades internas de aceitação. Hoje, em maus hábitos, eu farei uma pergunta para o senhor assim, como a gente conseguir mudar os hábitos para que a gente possa alcançar, né, almejar ter uma vida transcendental, se aproximar de Deus de forma mais pura? Boa pergunta. As receitas dão as doses, dão a qualidade dos ingredientes, tudo direitinho. Então, tem que olhar a receita direitinho e tentar seguir. E se o bolo ou a preparação, né, não sai como está de acordo com a receita, tenta outra vez. Então tem que tentar organizar e ver onde estou falhando. Será que é a temperatura da água? Será que é a consistência da massa? Eu não sou cozinheiro não, mas alguma noção assim tenho de cozinha. Então, será que a temperatura do ambiente está influenciando na preparação que eu estou fazendo e tal? Então há sempre coisas a observar. Às vezes a qualidade, hoje em dia a farinha está muito refinada, não é mais como a farinha de antigamente. Tem uma teoria lá na Índia que diz que o chapati de hoje não é como o chapati de antigamente. Porque o trigo não é mais o mesmo. O trigo da receita original, porque o trigo original não é o mesmo. A maneira de moer o trigo não é a mesma. Então a farinha não sai a mesma. Então as receitas mais antigas não produzem mais o resultado, porque então a gente tem que ajustar mesmo. Saber quais são os maus hábitos que temos, identificá-los e deixar esses maus hábitos. E experimentando a receita, sempre. As receitas estão aprovadas já, não são especuladas. É isso que Rupa Goswami explica no seu Upadeshamrita, quando ele fala de Tat Tat Karma Pravartana, que eu citei aqui. É isso, é seguir os princípios recomendados, os princípios védicos recomendados. Então nós vamos ler o verso 15 do capítulo 15 do Bhagavad Gita. O título do capítulo é A Yoga da Pessoa Suprema. Sarvasya chaham hridi sanivishto mata smriti jnanam apohanam cha vedaischa sarvairaham eva vedyo vedanta krit vedavid eva chaham. Sarvasya, de todos os seres vivos, cha aham, eu, hridi, no coração, sanivista, situado, mata, de mim, smriti, lembrança, jnanam, conhecimento, apohanam, esquecimento, cha, vedai, através dos Vedas, cha, também, sarvai, todos, aham, eu sou, eva, de certo, vedyaha, conhecível, Vedanta Krit, o compilador do Vedanta, Vedavid, o conhecedor dos Vedas, Eva, de certo, Cha, aham, eu. A tradução é a seguinte:
Eu estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. Na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Então agora vamos ler o significado de Prabhupada. O Senhor Supremo situa-se como Paramatma nos corações de todos. E é Ele que dá início a todas as atividades. A entidade viva esquece tudo o que aconteceu em sua vida anterior, mas ela tem que agir segundo a orientação do Senhor Supremo, que testemunha todo o seu trabalho. Por isso, ela começa a trabalhar de acordo com suas ações passadas. O conhecimento necessário lhe é suprido, e também a lembrança, e ela se esquece de sua vida passada. Logo, o Senhor não é apenas onipenetrante, ele também está localizado em cada coração individual. Ele concede os diferentes resultados fruitivos. Ele é digno de adoração, não só como o Brahman impessoal, a suprema personalidade de Deus e o Paramatma localizado, mas também como a forma da encarnação dos Vedas. Os Vedas nos dão a direção correta para que possamos organizar nossas vidas e voltar ao lar, de volta ao Supremo. Os Vedas ensinam a respeito de Krishna, a suprema personalidade de Deus. E Krishna, em sua encarnação como Vyasadeva, é o compilador do Vedanta Sutra. O comentário que Vyasadeva faz acerca do Vedanta Sutra no Srimad Bhagavatam dá a verdadeira compreensão do Vedanta Sutra. O Senhor Supremo é tão completo que, para ajudar a alma condicionada a salvar-se, Ele fornece e digere o alimento, testemunha sua atividade e dá o conhecimento sob a forma dos Vedas. E sendo a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, ele ensina o Bhagavad Gita. Ele é digno de ser adorado pela alma condicionada. Assim, Deus é muito bom. Deus é muito misericordioso. Antapravista Sastagjananam. Tão logo abandona seu corpo atual, o ser vivo esquece o que passou, mas volta a começar seu trabalho, impelido pelo Senhor Supremo. Embora ele esqueça, o Senhor lhe dá a inteligência para retomar seu trabalho a partir do ponto onde ele o deixara em sua última vida. Assim, a entidade viva não só goza ou sofre neste mundo conforme o que lhe é imposto pelo Senhor Supremo, situado localmente no coração, mas também recebe dele a oportunidade de compreender os Vedas. Se alguém leva a sério a compreensão do conhecimento védico, então Krishna lhe dá a inteligência necessária. Porque ele quer que o conhecimento védico seja compreendido. Na verdade, é uma pergunta aqui. Por que ele quer que o conhecimento védico seja compreendido? Porque a entidade viva individual precisa compreender Krishna. A literatura védica confirma isto. Você pode ler, Radha? A literatura védica confirma isto. Yosham Sarvai Vedai Gyate. Em toda a literatura védica, a começar dos 4 Vedas, do Vedanta Sutra e dos Upanishads e Puranas, celebram-se as glórias do Senhor Supremo. Quem executa os rituais védicos, comenta a filosofia védica e adora o Senhor em serviço devocional, alcançam. Portanto, o propósito dos Vedas é compreender Krishna. Os Vedas nos orientam como entender Krishna e nos dão o processo através do qual podemos compreender. A meta última é
a suprema personalidade de Deus. O Vedanta Sutra 1.1.4 confirma isto com as seguintes palavras: Tatu Samam Vaya. Pode-se atingir a perfeição em 3 etapas. Compreendendo a literatura védica, podemos entender nossa relação com a suprema personalidade de Deus. Executando os diferentes processos, podemos aproximar-nos dele. E no final, podemos alcançar a meta suprema, que é a própria suprema personalidade de Deus. Neste verso, definem-se com clareza o propósito dos Vedas, a compreensão dos Vedas e a meta dos Vedas. Deixa eu aproveitar. Obrigado. Desculpem aí a falha, viu? Eu vou virar isso para lá. Então vocês perceberam o tema que estamos tratando aqui? Aqui o verso define quem é Krishna. Às vezes as pessoas perguntam isso. Quando nós começamos a frequentar o movimento Hare Krishna e falamos para nossos amigos sobre a experiência que estamos tendo, eles perguntam, mas e quem é Krishna? E nós falamos, é Deus. E eles fazem várias perguntas para esclarecer se é certo mesmo, se isso é Deus, pelo menos na concepção que eles têm de Deus. A primeira coisa que, em geral, as pessoas querem fazer é comparar com a sua base cultural a respeito do assunto. Então, eles logo querem saber se Deus é onipotente, se é uma única pessoa, se tem muitos deuses. Eles fazem todo tipo de pergunta para compreender. Então, Krishna, aqui nesse verso, ele se apresenta validando a escritura védica para mostrar eu sou a suprema personalidade de Deus e, de acordo com os Vedas, que vocês já escutaram, sou eu a pessoa. Eu sou, portanto, e ele vai dizer, eu sou, portanto, o objetivo de conhecimento dos Vedas. O que os Vedas transmitem, o conhecimento que os Vedas transmitem a respeito da pessoa suprema, eles transmitem a respeito de mim mesmo. É isso que ele está dizendo. Então, o leitor do Bhagavad Gita procura saber qual a origem desse livro. Então, a resposta a origem desse livro é a literatura védica. A literatura védica é composta por vários gêneros literários. O Bhagavad Gita é parte do Mahabharata, que é um gênero literário chamado Itihasa, das histórias, que revelam o conhecimento através das histórias. Então, Krishna está aqui indo por esse campo da epistemologia, da validade do conhecimento, para poder demonstrar que aqueles que estão apegados ao estudo dos Vedas, que querem conhecer a vida a respeito, através das escrituras, porque já entenderam que as escrituras são realmente seguras, uma forma segura de revelar as coisas necessárias para a vida e para obter a liberação, para obter a salvação. Então, Krishna está dizendo, através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer. E depois ele diz, eu sou o compilador do Vedanta. Vedanta é outra parte da literatura védica. Vedanta é o livro principal da literatura védica, que tem tudo resumido. Então, embora a literatura védica seja muito vasta, o Vedanta Sutra apresenta um conhecimento muito resumido no seu conteúdo. E é muito respeitado, porque a composição dele, em termos do sânscrito, que é a língua original na qual foi revelada, da estrutura gramatical e tudo mais, é perfeito. Então, Krishna está
está dizendo, eu sou o compilador do Vedanta. Então, Vyasadeva, que é a autoridade que escreveu o Vedanta, ninguém mais é do que uma encarnação de mim mesmo. E depois ele diz, e eu sou também aquele que conhece os Vedas. A sucessão discipular, os mestres que reconhecem os Vedas. Então, aqui, Krishna já mostra a sua identidade de uma maneira indireta. Ele não quer dizer que o mestre espiritual é ele quer dizer que ele é o mestre espiritual. Ao dizer que ele é o mestre espiritual, ele quer dizer que ele influencia o mestre espiritual, o seu exemplo, a sua mensagem. Mas o mestre espiritual é o indivíduo, continua sendo o indivíduo. Então ele é o conhecedor dos Vedas. Então assim, Krishna mostra para quem quer ouvir sobre ele, quem ele é. Como eu comecei a falar na introdução, hoje nós estamos, esse momento de final de ano, início do próximo ano, de um ano novo, não é? A esperança de que vamos poder ter um ano melhor, um ano mais feliz, mais próspero. E também a capacidade de avaliar as falhas desse mesmo ano com uma retrospectiva pessoal, vendo as razões pelas quais não alcançamos as nossas metas e tudo mais, todas essas reflexões nos levam a compreender a nossa individualidade dentro do contexto perigosíssimo desse mundo onde estamos. Mas este verso nos leva a pensar na pessoa suprema. Nos leva a pensar na pessoa suprema aplicada a este mundo. Então nós, como devotos, ou como simples leitores do Bhagavad Gita, como devotos e como leitores do Bhagavad Gita, temos então a responsabilidade de captar a mensagem do que estamos lendo. E a mensagem do Bhagavad Gita é revelar a identidade da pessoa suprema, a identidade espiritual do próprio leitor do Bhagavad Gita e dizer como é que o leitor pode se conectar com a pessoa suprema. Então, o objetivo de se ler um livro sagrado, de se ler um livro revelado pela Suprema Personalidade de Deus, é que esse livro vai trazer um conhecimento transcendental que está além do nosso envolvimento no mundo, além das necessidades do nosso corpo, e que vai poder facilitar a nossa relação com a pessoa suprema. A relação de nós mesmos como indivíduos, junto com essa pessoa suprema. Não apenas, não falo da nossa relação social, porque a nossa relação social é muito limitada. Então, esse é o tema aqui, esse verso que lemos, esse shloka, o 15, diz também onde Krishna está situado no corpo de todos, ele diz no coração de todos. Então, ele não está dizendo só dos seres humanos, tá? Isso é uma característica também do conhecimento transcendental que trazemos, que a alma espiritual não habita apenas o corpo humano. E que Deus não habita também apenas o corpo humano, porque a alma habita aí. Mas habita o corpo de todas as entidades vivas. Então ele diz que ele está situado no coração de todos e que é dele que vem a lembrança, vem o conhecimento e vem o esquecimento. Vocês viram que no significado, Prabhupada falava da razão pela qual nós esquecemos
tudo de vidas passadas quando nascemos aqui, né? Krishna dá esse esquecimento para que a gente possa continuar a vida da gente do ponto novo, deixando tudo que passou para trás. E à medida que as raízes das vidas passadas brotarem, nós já estaremos mais adaptados ao mundo material. Então, se a gente trouxesse todo o conhecimento de vidas passadas, nós entraríamos num conflito terrível com a nossa capacidade de amar. Porque pela nossa capacidade de amar e de nos relacionar, íamos sentir saudade da realidade anterior e da realidade anterior à anterior, e da realidade anterior à anterior à anterior, e não teria fim para nossa nostalgia. Mas esquecendo e nos posicionando diante da realidade em que estamos, e ainda assim resgatando todos os valores passados, e também resgatando os pontos fracos do passado que precisam ser corrigidos, nós temos uma esperança válida, nós temos uma esperança legítima e temos uma oportunidade legítima. Então, o nascimento se torna uma oportunidade legítima justamente porque Krishna nos dá o esquecimento de nossas vidas passadas. Mas ele só dá o esquecimento. Ele não nos tira o direito das nossas heranças positivas do passado, nem nos tira o direito também de corrigir os nossos erros do passado. É mais ou menos como o Ano Novo. Tá? Só para fechar o tema, é mais ou menos como o Ano Novo. A gente aqui está passando uma borracha em tudo que aconteceu esse ano e dizendo bola para frente. Agora é assim mesmo. Bola para frente, vou corrigir, eu tenho que pedir perdão a algumas pessoas, eu tenho que perdoar muito mais gente, eu tenho que servir, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que fazer tal austeridade, e assim a gente se posiciona para o próximo ano. E a gente se perdoa por não ter alcançado as metas, a gente se anima de novo e começa tudo outra vez. Então, o novo nascimento é mais ou menos assim. Mas é Krishna quem dá o esquecimento. No nosso caso, do Ano Novo, toda a comparação é meio grosseira, é claro, mas é importante. Obrigado. Mas é importante porque nessa comparação a gente pode ver que há a oportunidade de recomeçar. Há a oportunidade de fazer correto algo que foi feito errado. Há a oportunidade de crescer, de evoluir, de se livrar dos maus hábitos, de se livrar de tudo que nos atrapalha a nossa própria transformação. Então essa é a situação que eu quis pegar como semelhante para finalizar a nossa palestra aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou disponível. Juliana. São duas perguntas em uma, na verdade. Que você falou no começo, né, que é uma ocasião especial, a gente está buscando conhecimento, né? E eu estava em Guarajuba com minha família, e eles queriam ir passear hoje, eu pedi, poxa, me leva lá no templo. E eles brigaram muito comigo por causa da estrada aqui. Como que você vai vir nesse fim de mundo? Minha avó, muito católica também, assim, como que você vai nessa seita? E eu me percebi sendo grosseira com ela. Ah, você me conhece, venha ver antes pra dizer alguma coisa, enfim. Aí depois eu pedi desculpas, né? Mas tem uma dica, assim, pra como comunicar, assim, até mesmo porque eu me considero bem nova, que eu ainda tô conhecendo. E minha mãe me perguntou se Hare Krishna acredita em Jesus. E eu falei, eu não sei, eu acho que sim, mas de forma diferente. Então eu nem soube responder. Então são essas minhas duas perguntas, assim, como...
lidar, assim, com as pessoas que a gente ama e que não entendem, assim, que ficaram falando coisas assim, você vai pra essa seita e não sei o quê. Falei, não, mas a gente fala sobre o amor, não é assim. Vocês querem vir pra uma palestra? Isso antes, né? Mas hoje eu fui meio grosseira. Então eu queria saber como lidar com isso. Como lidar? Aceita. Seguindo o padrão de educação que a avó deu, que a mãe deu. Começa por aí. Esse é o básico do básico. Temos que ser gentis com as pessoas. Nós escolhemos ser diferentes. Eles não escolheram. Eles fizeram um plano diferente para eles e para nós mesmos. Com filhos, netos. Eles fizeram um plano diferente. Mas eles deram a educação básica de respeitar os mais velhos, de não ser grosseiro, não dar respostas atrevidas, né? E a gente passou pela adolescência e fez isso. Mas não dá para continuar assim a vida toda. Em um dado momento a gente tem que seguir a educação que os pais dão. Porque essa educação serve em tudo, para tudo. Serve, por exemplo, quando nós vamos trabalhar no mundo mesmo, em qualquer situação. A gente faz o curso médio, entra na universidade, todos os cursos, né? Entra na universidade, se forma, ganha um diploma, vai trabalhar, arranja um emprego e vai trabalhar. A mesma educação que nós recebemos da mãe, às vezes da babá, às vezes da avó, da tia, de todo mundo, do pai, a gente vai ter quando vai usar lá. A gente vai chegar no primeiro dia de trabalho e vai dizer bom dia, cumprimentar todo mundo. E se chegar na mesa que a gente vai trabalhar e tiver a bolsa de alguém, a gente não vai jogar a bolsa no chão. A gente vai dizer, essa bolsa é sua, eu posso guardar aqui na sua mesa, vou deixar aqui no cantinho, vou usar aqui. A gente vai ter que ser gentil. Então começa por aí. Essa educação básica não tem como fugir. Senão nós ficamos parecendo realmente seguidores de uma seita fanática que não preserva os valores. Seita é exatamente isso. É algo novo que não preserva os valores tradicionais da sociedade, família e tudo mais. Sem imposição. Quem falou? Eu. E sem a imposição, porque às vezes a gente quer apresentar o movimento Hare Krishna e as pessoas, às vezes, como ela mesma falou, não entendem, não conhecem. E também não adianta nós impormos. Nós temos que, na sutileza, na educação, na leveza, na tranquilidade, tentar da melhor forma, né? Então, como é seu nome? Ana Paula. Ana Paula. Isso mesmo que a Ana Paula disse, mas voltando ao ponto da educação ainda para poder concluir e passar adiante, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é estudar. Você não sabe, por exemplo, que o movimento Hare Krishna fala de Jesus, mas você deu a resposta certa para quem não sabe. Vai dizer, não sei. Pior que se você tivesse especulado. Se fosse um adolescente, talvez tivesse, que Jesus! Tal, a ser uma coisa assim feia, grosseira, né? Mas felizmente você disse não sei. E nós acreditamos em Jesus. Jesus é apontado por Prabhupada como Shakti-Avesha-Avatara, que é a expressão em sânscrito para o mesmo que a teologia cristã diz, que ele é um enviado por Deus. Deus que se fez homem. Então, Shakti-Avesha-Avatara. Shakti-Avesha é exatamente isso. O avatar é aquele que vem, que se fez homem. Significa avatar, se fez homem. E Shakti-Avesha é dotado de poder, dotado de Shakti. Então, Shakti-Avesha Avatara. Jesus é apontado por Prabhupada dessa maneira. Então, aí pode surgir a pergunta, e vocês adoram Jesus? Tem Jesus no altar de vocês? E não, nós não adoramos Jesus como se adora os Vedas, porque ele, na tradição dele, não ensinou isso. E na nossa tradição nós não aprendemos isso com a figura dele. Nós aprendemos isso com outras figuras, mas não aprendemos com a figura dele. Então, para não especular e não parecer um interesse comercial, porque se a gente colocasse Jesus Cristo nesse altar, nós estávamos cheios de gente aqui. Porque todos nós temos um sentimento de perda, porque no Hare Krishna não tem Jesus Cristo.
Todo mundo que teve uma experiência positiva com o cristianismo tem uma sensaçãozinha de perda. Porque dá uma vontade de colocar Jesus no altar, né? Com a figura de Jesus. E se a gente tivesse colocado isso no ano 73 aqui na Bahia, ó, estava cheio de igreja em todo o bairro aí, porque era só dizer Jesus e estava tudo bem. Mas nós não fazemos isso porque não tem tradição. E Prabhupada apresentou um movimento fiel à tradição Vaishnava. Então, como não tem tradição, a gente não apresenta. Isso mostra que nós somos originais em nossa tradição. Entendeu? Então, não há... Se tivéssemos colocado, talvez nós estivéssemos com muita gente, mas também, talvez até hoje, nós já estivéssemos sendo combatidos pelos próprios indianos, dizendo: o que Prabhupada fez? Prabhupada colocou Jesus, mas Jesus não é da nossa tradição. Então, Prabhupada está desviado. Eles teriam dito isso. Entende? Não é o caso. Por isso, nós não adoramos Jesus nesses termos. Mas compreendemos a importância de Jesus como um avatar. Compreendemos a importância de Jesus como o Filho de Deus, como um devoto puro de Deus. E sabemos que a mensagem dele é inteiramente genuína. A dificuldade com o cristianismo não é a figura de Jesus. A dificuldade com o cristianismo é exatamente a teologia do cristianismo. Esse inferno eterno, teologicamente, é uma contradição com os Vedas inaceitável. Então, aceitar o inferno eterno e, ao mesmo tempo, aceitar os Vedas não combina. Não combina. Até muitas outras coisas dá para harmonizar, mas o inferno eterno não dá para harmonizar. E o Jeová ligado à guerra também, Jeová o Senhor dos Exércitos, apenas aquela figura, fica naquela imagem. Eu não conheço, mas o cristianismo, por isso a nossa dificuldade, digamos assim, de um diálogo mais harmonioso com o cristianismo é teológico. Não é comportamental, porque eles seguem princípios morais elevados. Não é comportamental, não é porque eles comem carne, por exemplo, e nós não comemos, porque entre eles existem aqueles que também são vegetarianos. Nós poderíamos aceitar, por exemplo, os adventistas, ou outras linhas, os essênios. Tem várias linhas, então eles têm conflito com relação a essa informação, nós não temos. Mas isso não é um problema. O problema é teológico, o problema é do Siddhanta, que influencia, do conceito filosófico que respalda a teologia, entende? E que faz a salvação ficar limitada a somente aqueles que aceitam, e é nessa única vida, e daqui só tem uma chance. E a gente vê tantas pessoas, tantos santos de outras igrejas, de outras linhas, digamos, de outras seitas, como sua avó usou. Ela usou de maneira mais genérica. Então ela não está errada em dizer seita de maneira genérica, mas tecnicamente ela está errada, porque nós não somos a parte de um todo original. Nós fazemos parte de uma escola Vaishnava que está inteiramente conectada. Aqueles mestres ali na primeira plataforma indica isso. Ali tem Prabhupada, que foi século XX, aí tem Bhaktisiddhanta, que está embaixo, né? Bhaktisiddhanta, que é século XIX, também Gorakshora, e vai subindo até século XV, ali, século XVI, que são os últimos os 6 Goswamis. E por aí vai, não fizeram mais fotografia nem pintura dos outros, mas tem mestres que vão até 5.000 anos, que é o próprio Krishna. Então, nós não somos uma seita, por isso, porque nós não fazemos parte, não nos desmembramos de um todo para fazer alguma coisa. Então, nesse sentido, nós não somos. Somos genuinamente, autenticamente religião. Sob o ponto de vista da teologia e da prática organizacional, somos religião. Então, mas a falta de conhecimento de sua avó não
não desmerece o que ela falou. Então você não deve desrespeitá-la jamais por isso, né? Então, foi bom ter pedido desculpas. Só um minutinho. Então, nós acreditamos em Jesus, sim, vendo Jesus dessa maneira. E não colocamos Jesus por uma questão de tradição. Tinha uma terceira pergunta? Não, isso, como lidar com as pessoas que às vezes começam a falar coisas assim. A primeira coisa é não se ofender, nem sentir que a pessoa está ofendendo o Prabhupada. É só dizer, eles têm direito e a culpa é nossa. Que ao invés de estarmos na rua pregando, indo de casa em casa, estamos assistindo televisão, estamos indo para o teatro, assistindo Daniela Mercury na virada, sei lá onde. Se nós estivéssemos ajudando as pessoas, se estivéssemos fazendo aqui retiros de sábado e domingo, trazendo as escolas do curso fundamental para pregar, se estivéssemos indo nas universidades, as pessoas não eram tão ignorantes. Então a responsabilidade é nossa. Aí nesse ponto a gente assume a culpa e não briga com ninguém. E não pensa que ela está ofendendo o Prabhupada. Eu estou lhe tratando mal porque você também ofendeu o meu mestre. Não ofendeu nada. Essas pessoas, essas divindades, não se sujeitam ao mundo material. Elas são inteiramente transcendentais. Então elas nunca serão ofendidas. Tá? O senhor falou sobre Karma Kanda, muita sessão, e existe uma outra expressão no Bhagavad Gita, Karma Yoga. Poderia falar sobre a diferença específica entre Karma Kanda e Karma Yoga? O que define, aí o que vai, o que vai definir o significado de karma nas duas diferenças é Kanda e Yoga. Kanda significa parte. Karma Kanda é uma das 3 partes da literatura védica que trata de prosperidade material, é onde está a teologia da prosperidade e tudo mais. Aí está na seção Karma Kanda, que vai falar das atividades fruitivas. E é muito positivo porque leva o indivíduo a refletir acerca da sua responsabilidade com seus atos. Porque inferior a Karma Kanda existe uma plataforma chamada Vikarma, que a pessoa definitivamente não dá valor a nenhuma orientação que venha dos Vedas. Mas Karma Kanda dá. Só que a pessoa dá valor, mas mantém o apego. Apego a desfrutar, apego ao fruto do seu trabalho, apego a ser o controlador da sua própria vida, a dominar a sua própria vida. Então isso é Karma Kanda. Karma Kanda não é Karma Yoga, não é yoga. Yoga, a palavra yoga significa união. Quando ela vem depois de karma, significa que é karma, que significa atividades. Então, atividades fruitivas que unem a pessoa a Krishna. Entende? Então, atividades que dão frutos, mas que unem a pessoa a Krishna. Vocês entenderam? Sim. Então, Kanda não é yoga, não une. Você é simplesmente uma pessoa bacana, educada, moralmente correta, eticamente correta, mas você está... É de karma. Você está no seu karma. É de karma. Não, Karma Kanda. Mas tem as adorações também, né? Claro, para a prosperidade, para o benefício. Suas bênçãos para isso, suas bênçãos para aquilo, suas bênçãos para aquilo outro. Isso é Karma Kanda, entende? Eles falam, eles são religiosos, não são mais vikarma. Eles já entendem que existe Deus e entende que tudo deve ser feito com a permissão de Deus. Mas o campo de propriedade deles está bem distinto do campo de propriedade de Deus. Aqui sou eu, aqui é a sua cota, sua doação, a sua cota, seu sacrifício. Entende? Por isso, porque é muito comum, e eles trabalham muito com os semideuses, que são entidades
dotadas de poder também. Então, se confunde dentro do hinduísmo que o Hare Krishna seria politeísta por causa disso, por causa da fama que existe das teorias Karma Kanda. Mas Karma Yoga, então, seriam todas as atividades relacionadas com Krishna, como nós trabalhamos. Nós fazemos, mas tudo que nós comemos, oferecemos a Krishna. Às vezes a gente está na rua e compra uma banana. Aqui na Bahia, o que a gente compraria assim, de uma fruta, um ginipapo, mas não se come assim. Manga tem em todo lugar, ginipapo só tem aqui mesmo. Isso aí. Jaca. Então a gente pega uma fruta dessa e a gente oferece a Krishna improvisadamente. Mas a gente oferece. Isso mostra yoga. Não mostra mais Karma Kanda. A gente não oferece por uma questão de não pecar, de não ficar complicado mais. A gente oferece para agradar a Krishna. Por quê? Porque a gente é um servo de Krishna. Então a gente faz isso, tudo que comer, Krishna orientou isso. Tudo que comer, faça como uma oferenda a mim. Então eu vou oferecer. Aí a gente oferece tudo. Às vezes a gente compra uma cocada puxa da baiana, que não tem ovo, não tem nada disso, né? Então compra a cocada puxa, Hare Krishna, e come a cocada puxa, oferecida a Krishna. Isso é um treinamento. Um treinamento em Karma Yoga. Tá? Isso evolui até Bhakti puro, mas é o início da transformação de Karma para Bhakti. A Karma, as atividades que são Karma Yoga são a Karma. Quando a gente, falando em oferecer, me lembrei que quando a gente está na rua e vê alguém comprando alguma coisa ou bebendo água, porque eu, pelo menos, eu ofereço quando vejo alguém abrir uma garrafa de água, eu ofereço. Mentalmente. Mãe é mãe. Eu nunca fiz isso em minha vida. É uma coisa instintiva. Claro. Mãe, né? Mãe é mãe, né? Não é à toa. Não é à toa que Prabhupada orientou que a gente chamasse as devotas de mãe, assim, dado momento. Está sempre preocupado com o bem. Mas isso, se formos levar para o lado, a gente brinca, mas se a gente for levar realmente para o Siddhanta, isso aí é uma manifestação genuína da compaixão de Sri Chaitanya Mahaprabhu. É o olhar de Chaitanya Mahaprabhu, de ver pobre alma condicionada, vai agora beber água que poderia ser facilmente oferecida a Krishna, mas por sua ignorância vai simplesmente continuar vivendo nesse mundo sem nenhum benefício. Eu vou oferecer essa água, e com essa água dotada do poder de Krishna, essa água vai facilitar que essa pessoa um dia se libere de toda essa ignorância. É isso. Se a gente for, tem mais, se a gente for aprofundando, vai ver que essa sua atitude, que parece tão simplória e até, digamos, invasiva, sob o ponto de vista do mundo individualista de hoje em dia, até invasiva, é o exemplo máximo de compaixão. É muito bonito isso, parabéns por essa atitude, mas está de acordo com a compaixão de Chaitanya Mahaprabhu. Porque ele olhava e via a ignorância. Prabhupada olhava e várias vezes os olhos lacrimejaram. Prabhupada, tem muitas histórias em que os olhos de Prabhupada lacrimejaram quando reencontrou devotos que tinham saído, devotos que estavam saindo do movimento, e várias situações. Os olhos de Prabhupada lacrimejaram de compaixão quando pessoas chegavam e raspavam a cabeça. O Prabhupada ficava emocionado. Tem muitas histórias assim. E tem... É isso. Então, Chaitanya Mahaprabhu também olhava as pessoas e via como as pessoas precisavam do conhecimento transcendental.
Parabéns por isso. Já ofereci uma feira toda. Toda quinta-feira eu ofereço a feira. A Krishna nunca vai esquecer isso. Pode ter certeza. Krishna nunca vai esquecer. A gente mantém esse templo com as portas abertas. É a mesma coisa. A gente mantém esse templo com as portas abertas. Hoje é o penúltimo dia de uma atividade no mundo inteiro, que é a maratona de distribuição de livros. Hoje é o penúltimo dia. E é pela mesma razão da compaixão que essas pessoas vão à rua vender livros. Talvez vocês já tenham visto, talvez até alguns de vocês tenham conhecido o movimento através disso. Como foi, Diógenes? Foi assim que você conheceu? Comprando o livro? Não, foi um amigo que me convidou para o festival mesmo, para comer pressada. Comer pressada, bacana. E nessa sucessão, ele, que só tirava 10 e 9, começou a tirar uma nota mais baixa, aí eu fiquei preocupada, né? Eu conheci o movimento, aí ele me levou. Seu aluno, né? 25, já tem muito tempo. O caso de Chaitanya Doi é o contrário. A professora dele, de matemática também, pregou para ele. Então aí foi o contrário. O aluno levou a professora. Interessante, é isso. Bom, alguma pergunta mais? Muito obrigado a vocês. Eu vou ficar aqui até o dia 1º, né? No dia 2 eu vou. E se Jerusa quiser fazer a festa de iniciação, combine aí. Podemos fazer no dia 1º. Uma coisa simples, se quiserem. E se quiserem fazer uma outra atividade, quando eu cheguei bom e fiquei doente na primeira noite. Eu cheguei de noite e já acordei muito gripado. E fiquei querendo convidar vocês para a gente se encontrar em algum lugar da cidade, para fazer uma reflexão do ano velho e do ano novo, né? Mas eu não tive oportunidade, porque só hoje mesmo que eu estou um pouco melhor. Então, se quiserem, no dia 1º, não sei se o dia 1º é um dia fácil ou difícil, mas se quiserem a gente se encontrar em algum lugar, não sei, no Farol da Barra, em algum lugar assim. Só atravessar a rua. Vocês fizeram Harinama. Não, eu queria mais conversar. Eu queria mais... Porque eu venho muito pouco aqui. Harinama vocês sempre fazem. Eu queria mais... Talvez um bhajan a gente possa fazer lá, mas eu queria mais conhecer um pouco vocês. Eu queria mais isso. Não era exatamente um Harinama mesmo. Mas o Harinama também é muito bom. Mas eu queria mais sentar e conversar, ouvir um pouco vocês, né? E geralmente eu venho, dou uma aula e eu falo e depois vou embora. Mas eu queria ter essa oportunidade. Um horário que diz que sombra na grama, né? Aquela grama maravilhosa em frente ao mar. Isso mesmo. Antes de vir para cá, você está doido ainda, e viu assim, uma coisa para perguntar ao senhor. E agora veio de novo. Fale alto. Como deixar de ser Godasa? Godasa? E ser Goswami? Oferecer o mesmo princípio da Karma Yoga, oferecer tudo a Krishna. O Godasa é aquele que não entende que os seus sentidos são para a satisfação de Krishna. Então pensa em satisfazer os sentidos. Então a pessoa deve usar os sentidos para Krishna. Tudo que comer, oferecer a Krishna. Tudo que fizer, fazer para Krishna. Tá? Não tem um atalho para determinadas situações. Isso aí é uma pergunta que parece estar pedindo um atalho. Não tem um atalho. O atalho já é a própria consciência de Krishna. Esse processo, Tatat Karma Pravartana. Talvez esse já é o processo. Já é o atalho. Entende? Agora é ajustar dentro do atalho. A gente já está no atalho. O atalho do atalho pode ser uma armadilha também. Né? Eu sei que você não está pedindo uma armadilha, né?
Tá bem? Obrigado, feliz ano novo.